Olá, pessoal. Hoje é dia de falarmos sobre o PROC, Protocolo de Observação Comportamental, que eu desenvolvi juntamente com a professora doutora Simone Raj. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse nosso protocolo que foi desenhado, foi planejado para poder compreender competências comunicativas, simbólicas e cognitivas de crianças não verbais ou com pouco desenvolvimento da linguagem. Então, muitas pessoas perguntam qual a idade que nós devemos aplicar o PROC. O PROC foi pensado para avaliar a criança, ou para nos ajudar a compreender o desenvolvimento de crianças pequenas, até 4 anos e meio, 5 anos, porque essa é a faixa predominante também daquelas crianças que procuram o fonoaudiólogo com uma queixa de que não estão ainda falando ou que têm uma comunicação verbal que não evolui, não se desenvolve, não cresce. Então, esse é o perfil das crianças para as quais o PROC foi definido. E o que ele pretende observar? Observar o desenvolvimento. Uma criança não verbal pode não se comunicar pela linguagem oral, mas nada impede que ela tenha outros recursos de comunicação. E quando nós vamos compreender por que uma criança não desenvolveu linguagem, nós não devemos ficar restritos simplesmente à área da comunicação linguística propriamente dita. Nós temos que observar outros comportamentos, como a comunicação não verbal. A criança pode não falar, mas ela pode usar outros recursos comunicativos. E a comunicação, o domínio da linguagem, não vem sozinho no desenvolvimento. Na realidade, há uma evolução global da criança em vários aspectos, como o aspecto cognitivo, da inteligência, da compreensão e organização do mundo que a criança vai tendo a oportunidade de formar conceitos, ele também é importante para que a gente possa compreender essas alterações ou déficits de linguagem, assim como o próprio desenvolvimento do simbolismo. O simbolismo não se manifesta unicamente na linguagem, mas se manifesta também na forma como a criança brinca com os objetos, manipula esses objetos, na forma como ela imita. Portanto, nós temos aí vários indícios ou várias características, incluindo as habilidades de interação social, que nós devemos observar. Então, o PROC, ele nos dá um roteiro, nos serve como guia para que a gente possa observar categorias de comportamentos. Vamos a essas categorias. Nós vamos observar, por exemplo, as habilidades comunicativas. Como que a criança mantém uma interação, inicia ou responde à interação? Quando ela se comunica, quais são as funções dessa comunicação? Quais são os recursos que ela usa para se comunicar? Os meios de comunicação são verbais, são não verbais? Ou ela ainda não tem uma comunicação intencional? E no caso das crianças que já têm um certo grau de linguagem oral, qual é o nível de contextualização, ou seja, de abstração de poder simbólico desta linguagem? Mas nós vamos observar também não só comportamentos expressivos da criança, vamos observar como ela responde, como ela compreende a nossa linguagem. A nossa linguagem, quer seja por meio de palavras, de sentenças, de figuras, ou seja, como que ela reage, como ela entende a linguagem oral em diversas situações, desde a solicitação ou respondendo a ordens, até analisando ou procurando analisar cenas com imagens, por exemplo, para ver o que a criança compreende, o grau de compreensão que ela possa ter. E um ponto também bastante importante do PROC é que ele dirige a nossa atenção para aspectos da evolução cognitiva. Por exemplo, como é que as crianças manipulam os objetos que nós vamos oferecer? Como que elas relacionam esses objetos? Que tipo de exploração elas fazem? É uma exploração sensório-motora? Ela já tem aí condutas simbólicas, como uma brincadeira de faz de conta para manipular e usar esses objetos de uma maneira assim mais abstrata, mais evoluída, mais simbólica. Como que a criança organiza os brinquedos? Ela já forma conjuntos, ela já forma brinquedos, ou ela já relaciona os brinquedos por alguma característica que os identifique, como, por exemplo, os objetos de uma parte da casa, como objetos da sala, da cozinha, do banheiro. Ela já faz uma organização de conjunto. E também um dado importante, como que essa criança imita? Ela imita só comportamentos visíveis, presentes, concretos,
que nós damos, ou ela já é capaz de imitar modelos ausentes. Nós temos aí um conjunto de elementos que nos permitem compreender a evolução da criança em vários aspectos. A compreensão dessa evolução em vários aspectos também nos permite levantar hipóteses diagnósticas. Se nós temos uma criança que apresenta uma defasagem, um déficit em todos os aspectos observados, aspectos sociais, aspectos cognitivos, aspectos comunicativos, nós não falaremos num transtorno do desenvolvimento da linguagem. Esse perfil nos leva a pensar em transtornos ou déficits mais generalizados, mais amplos do desenvolvimento, como é o caso do TEA, como é o caso de uma deficiência intelectual. Porém, caso haja um perfil no qual o déficit é muito mais comunicativo na área da linguagem, enquanto as questões cognitivas e sociais estão mais preservadas, isso dirige nossa atenção para alterações mais pontuais, mais estritas, como aquelas que caracterizam o transtorno do desenvolvimento da linguagem. Portanto, podemos levantar hipóteses a respeito desse perfil de desenvolvimento que a criança tem, e isso também leva a compreender, do ponto de vista de possíveis intervenções, terapias, como que esta criança está evoluindo, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos e o que nós devemos planejar para uma intervenção terapêutica. Atualmente, a análise dos resultados daquilo que nós observamos no comportamento da criança é muito mais qualitativo do que quantitativo. Usamos, para tanto, marcos do desenvolvimento, o que é esperado para cada etapa, e levamos em consideração a idade cronológica da criança, que idade cronológica nossa criança tem, e em termos do desenvolvimento cognitivo, comunicativo, social, que marcos que ela já atingiu. Se ela está dentro daquele marco esperado, nós temos o desenvolvimento típico. Se há uma defasagem entre a idade cronológica e o marco de desenvolvimento esperado para a sua idade, nós temos uma alteração no desenvolvimento, que pode ser, como nós dissemos, mais generalizada, como pode ser mais pontual. Muito bem, aqui nós temos, portanto, um breve relato do que é o PROC como um instrumento de observação. Nós usamos muito de uma observação espontânea, do comportamento espontâneo da criança. Também fazemos uma série de solicitações, por isso que é um instrumento, podemos dizer, semi-estruturado. Damos muita liberdade para que a criança realmente mostre o que ela já é capaz, o que ela faz por conta própria, e ao mesmo tempo fazemos propostas ou sugestões para verificar como a criança responde. Usamos material como miniaturas da casa, bonecos, miniaturas de frutas, de veículos, de ferramentas, materiais como blocos de empilhar, canecas de encaixe, para verificar como a criança atua frente a esses diversos estímulos, reforçando não só a atuação direta com os objetos, ou seja, como ela interage com os objetos, como ela os compreende e que tipo de relações ela estabelece entre eles, como ela interage com as pessoas, no caso, as pessoas presentes, os pais e o terapeuta, o avaliador, e como ela responde a essas interações. Então, uma pequena amostra, fiquem atentos a novos cursos ou formações mais completas que nós oferecemos a respeito do PROC. Para tanto, acompanhem o site www.cefac.br. Um grande abraço e até o próximo vídeo.